tema que eu escolhi hoje é esse daqui, ó. Eu não gosto do termo método validado. Por quê? Vamos lá. É um termo amplamente difundido na nossa comunidade, mas eu acho ele muito perigoso. Veja, por quê? Primeiramente, né, o que é um método? Né? Nesse ponto específico aqui, esse método ele está muito concentrado em duas coisinhas, que é uma metodologia de precificação, mais uma metodologia de aposta. Né? É basicamente isso, essa parte do trabalho do apostador que esse termo carrega nas costas. Né? Uma metodologia de precificação e uma metodologia de aposta. E veja, para que serve isso? Né? O segundo ponto, né? Eu dividi essa pod aula em 8 pontos. Mas o que é isso? Né? O que é uma metodologia de precificação e de aposta? É uma ferramenta, né, que o apostador desenvolve para fazer duas coisas: ler a realidade, ler o mundo, né, e ler o esporte, para conseguir fazer projeções de probabilidades, e ler o mercado de apostas, para poder encontrar valor. Né? Então, uma metodologia no grosso, ele vai fazer isso. Vai ler a realidade, ler o mercado de apostas e tentar encontrar valor, certo? Então, isso é no termo método, né, que está sendo usado aqui. Eu acho que método é um pouco mais amplo do que isso, mas tudo bem, não tem problema. Mas qual é a grande questão? É que o termo validade, a palavra tem sempre uma mensagem. Né? Toda palavra tem uma mensagem. Né? Algumas são muito nítidas, outras têm vários tipos de interpretação, mas mesmo assim ela tem uma mensagem. Qual é a mensagem que a palavra validado traz para a gente? Pelo menos na minha interpretação e na maioria das vezes que as pessoas me perguntam, né, a força dessa palavra, ela vem no sentido de permanente, de perene, né, de algo que ele vai ser, em outros termos mais fortes, para sempre. Né? Um método validado. Está validado, está validado. Ele será vencedor. Né? E qual é o grande problema disso? Né? Porque três coisas podem mudar no futuro. Tá? O primeiro, a sua própria metodologia pode mudar. Certo? É muito sensível a uma precificação. E qualquer coisinha pode mudar a sua metodologia. Uma mudança de fonte de dados. A depender da sua metodologia, o seu dia muda a sua metodologia. Como você está muda a sua metodologia. Né? A fonte de dados, a fonte de informação pode mudar a sua metodologia do dia para a noite. Várias coisas podem mudar a sua metodologia. Tá? Segundo, a realidade do jogo pode mudar do dia para a noite. Tá? O contexto do jogo pode mudar, o contexto do campeonato, da liga, enfim. Isso pode mudar, isso pode impactar diretamente na capacidade da sua metodologia de ler essa realidade. E a terceira coisa, o comportamento do mercado pode mudar, tanto das casas de apostas quanto dos demais apostadores, que são seus adversários na busca por mais EV. E isso pode ter um impacto direto na capacidade do seu método extrair mais EV ou não. Então veja, é uma instabilidade muito grande para você usar um termo de validação, tá validado. Tá? É claro que todos nós buscamos uma metodologia que extrai mais EV do mercado. E é importantíssimo você comprovar essa capacidade de extrair mais EV ou não. Tá? Então, talvez, né, esse comprovar a capacidade de extração de mais EV se encaixe numa leitura mais tranquila do termo validado. Não, Eric, não é validado para sempre não, é validado para saber se ele extrai mais EV. Tá? Tudo bem, mas lembre daquele debate que eu trouxe, né? Que a palavra por si só vem carregada de uma mensagem. E essa mensagem, na nossa comunidade do termo validado, é uma mensagem de permanente. Tá? É uma mensagem de conforto. Tá? O cara desenvolve uma metodologia, ela extrai mais EV nesse momento e ele tem um conforto, tá? Não sei, um tipo de conforto aí
mental, espiritual, etc., que ele tem uma metodologia validada daqui para frente, né? Então, essa é a mensagem, geralmente, que essa palavra traz. Mas é claro que a gente pode interpretar ela de uma outra forma, né? Nessa ideia de que é importante você comprovar que ela tem capacidade de extrair mais EV ou não, tá? Mas daqui que você explique que é isso que você quer, né, você pode ser contaminado pela mensagem do perene e ter um grande problema nas suas mãos, né? Por isso que eu não gosto de usar esse termo, certo? Então, nessa missão que a gente tem, né, de extrair mais EV, de ter uma metodologia capaz de fazer isso, não podemos jamais nos descuidar, tá? Se essa extração está acontecendo ou não com o passar do tempo, tá? A gente precisa fazer o monitoramento da nossa metodologia para entender se ela segue afiada ou não, para a gente fazer ajustes caso seja necessário, quando for necessário, ou até mesmo a gente vai fazer ajuste, e a metodologia vai ficar caduca. Uma metodologia que já foi extremamente lucrativa no passado. Ou você faz monitoramento, você tem uma metodologia muito coerente e dificilmente você precisa fazer ajustes, tá? Mas segue não sendo imune à possibilidade de perder a capacidade de extração de mais EV. Tá? Você nunca sabe quando essas mudanças vão impactar na capacidade da sua metodologia de extrair mais EV do mercado. Sim? Então, esse debate, um resumo disso tudo, é que esse termo método validado, a gente corre o risco de engessar o que é uma metodologia dentro das apostas como algo estático. Que a partir do momento que você conseguiu extrair mais EV, você vai conseguir extrair para sempre. Tá? Tem que tomar muito cuidado com essa mensagem, porque ela não é verdadeira. Ela não é verdadeira. Sim? E aí, veja, essa validação, ela não tem uma capacidade de ser eterna. Tá? Então, por isso que está aí na minha ideia de apostas esportivas o perigo desse termo. Sim? E aí eu entendo a metodologia como algo vivo, porque ela tem que acompanhar a realidade para continuar sendo efetiva. Ela tem que continuar capaz de extrair mais EV, mesmo com todas as mudanças possíveis, tá? Que a gente pode ter na vida, no futuro. Sim? Então, como tendo essa ideia de uma metodologia viva, vulnerável às mudanças, né? Qual é a mensagem que a gente passa diretamente para o apostador? Pô, se eu tenho uma metodologia que é viva, que é vulnerável, o que eu preciso fazer com ela? Cuidar dela, bem de perto, cotidianamente. Né? Então, acho que essa ideia passa uma mensagem mais saudável, mais produtiva, mais de longo prazo para o apostador, do que uma mensagem, né, de método validado. Né? Por mais que a gente possa fazer uma outra interpretação desse termo, mas a mensagem de impacto inicial, na minha opinião, é mais prejudicial do que, né, beneficia aí a nossa caminhada, que é difícil pra caramba nas apostas esportivas. Beleza? Tá aí uma reflexãozinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu coraçãozinho aqui para ajudar mais pessoas a entender que tem conteúdo de valor aqui no nosso Pod Aula. Valeu, um abraço, até a próxima, tamo junto. Falou!